Olá, turma, a correção da dissertativa do dia 12 de março. Primeira questão. No gráfico estão representadas duas funções, f de x do primeiro grau, que é a retinha, e g de x do segundo grau, parábola. Considere a função h de x igual a f de x mais g de x. Determine h de 10. Então aqui a gente vai precisar determinar quanto vale f de 10, quanto vale g de 10, e aí somar ambas, né, para obter h de 10. Ok? Então vamos lá, comecemos pela função afim, né, pela reta. Então, olhando essa funçãozinha aqui, vamos chamar de f. O que sabemos da função f? Então vamos marcar aqui numa tabela. Bom, é uma função afim, né? Uma função do primeiro grau. Então é uma função desse tipo, f de x igual a ax mais b. E temos que descobrir o a e o b. Vamos olhar para esse pontinho aqui. Esse pontinho está na nossa reta. E esse pontinho me diz o quê? Quando x é 3, a imagem é menos 2, certo? Então, quando x é 3, a imagem é menos 2. E esse pontinho também está na reta. Quando x é 6, a imagem é 1. E com isso a gente consegue achar o a usando a formulinha. A é o coeficiente angular, né? Taxa de variação aqui, ΔY sobre ΔX. Então, qual é a variação do x? Aqui aumentou 3, enquanto o y do menos 2 para 1 também aumentou 3. Então a taxa de variação será 3 sobre 3, que dá 1. Aí eu vou pegar um ponto genérico. Podia fazer por sistema também, né? Mas eu gosto de fazer assim, explorando a taxa de variação. Então olha só, do 6 para o x, final menos inicial é a variação. Do 1 para o y, final menos inicial. Então a gente não sabe quem é o x, não sabe quem é o y, mas a gente sabe que essa divisão, ΔY sobre ΔX, pegando um ponto que esteja nessa reta, né? Essa divisão tem que dar 1, coeficiente angular. Então aqui ficamos com y menos 1 igual a x menos 6. Passou multiplicando. Então y é x menos 5. De modo então que a nossa função f é 1x, né? X tirando 5. Essa é a função f. Vamos para a função g. Vou apagar aqui, ó. Função g é uma função do segundo grau. Então vamos lá. Então é uma função g, é uma função desse tipo. Alguma coisa x², alguma coisa vezes x, mais alguma coisa. Bom, nesse gráfico aqui, repare que ele nos deu o vértice dessa parábola. O vértice é x4, y menos 3. Tá bem? E a princípio ele não nos deu nenhum ponto de simetria, nenhuma relação de simetria aí, né? Explícita. Porém, dá para a gente deduzir uma coisa, né? Você repara, aqui está o 4, aqui está o 6. O 4 é o eixo, né? O 4 está no eixo. O eixo de simetria passa aqui pelo 4. X igual a 4. Muito bem. Então, o 6 está 2 unidades depois do 4. Então, simetricamente, quem está 2 unidades antes do 4? É o 2. Como a imagem do 6 é 1, então a imagem do 2 por simetria, volta 2 aqui, ó, a imagem do 2 vai ser 1 também. Ok? Então, quando x é 2, a imagem é 6. Opa, a imagem é 1. E quando x é 6, a imagem é 1 também. Tá, eu nem vou acabar então nem usando esse ponto aqui. Vamos explorar a simetria. Por quê? Porque a gente pode escrever assim, né? Em vez de escrever a função assim, a gente pode escrever g de x igual a que multiplica quem? Então a gente sabe aqui que g de 2 é igual a g de 6, que é igual a 1. Então eu vou escrever x menos 2, olhando esse 2 aqui. X vezes x menos 6, olhando esse 6 aqui.
Repara, por que eu faço isso? Porque essa função é quadrática, se faz a distributiva aparece ax quadrado aqui, né? E ela tem a seguinte propriedade, se eu colocar o x lá no 2, que é o 2 que está aqui, repara que 2 menos 2 dá zero. Então g de 2 nessa função seria zero. E se colocarmos x lá no 6, x menos 6 daria zero, né? 6 menos 6, zero. Bom, então escrevendo isso eu obteria esses resultados, mas aí, repara que na minha função, isso aqui tem que dar 1, né? E não 0. G de 2 é 1, G de 6 é 0. Tá fácil de corrigir isso, né? É só colocar na nossa função mais 1 aqui fora. Então, em vez de dar 0, vai dar 0 mais 1, ou seja, G de 2 é igual a 1. E aqui 0 mais 1 também, né? Se x for 6, aqui vai dar 0, soma com 1, 0 mais 1, que é 1. Então, acabo de construir uma função onde o g de 2 é 1, uma função quadrática onde g de 2 é 1, g de 6 é 1. E só tem uma incógnita a determinar, que é o a. Belezinha? E como que eu vou achar o a? Aí você vai usar essa outra informação. Podia ter usado essa também, ó. Tanto faz, não precisa ser o vértice dessa vez, né? Então, se eu colocar o x valendo 4, ele vai calcular a vezes 4 menos 2, estou colocando aqui, né? O x valendo 4 aqui. Então, no lugar do x aqui, você põe 4. 4 menos 6, mais 1. E g de 4 tem que dar menos 3. Então, repara que aqui vai dar 2, aqui menos 2. Então, ficou a vezes 2, vezes menos 2. 1 passa para lá, vai ficar menos 1, né? Junta com menos 3, menos 4. Então, menos 4a é igual a menos 4, portanto, o a é 1. Então, agora eu coloco aqui na minha função, nessa função aqui, o a valendo 1. Então, ficou assim, né? G de x é igual a 1 vezes x menos 2, x menos 4, x menos 6, mais 1. E nem precisava, né? Mas eu vou fazer a distributiva aqui, ó. X é x, x quadrado. Esse 1 que você pode ignorar, né? Elemento neutro. X é 6, menos 6x. Menos 2x vai dar menos 8x. E menos 2 vezes menos 6 vai dar mais 12. Com 1, 13. Então esta é a função g. Então achamos a função f e achamos também a função g. Ok? Então dá para calcular a função h. Então quem seria a função h? Então h de x vai ser a f de x, x menos 5, somado com g de x, x quadrado menos 8x mais 3, tá? Para poder calcular o h de 10. Então, a gente podia ter colocado, né, 10 aqui separadinho, 10 aqui separadinho, mas eu estou juntando as duas, ó. Então, a função h de x seria a junção das duas, o que vai dar x quadrado, esse junta com esse vai dar menos 7x, e 13 menos 5 é 8, né? Essa é a função h. Aí eu vou calcular h de 10, então, que é o pedido. Vai ficar 10 quadrado, menos 7 vezes 10, mais 8. 100 menos 70, mais 8. Portanto, h de 10 é 38. Belezinha? Essa foi a questão 1. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas nada demais. Muito bem, no próximo vídeo, então, continuamos. Até!